Fala, turma boa! Está começando mais um Rolim Talks, o seu podcast onde a gente fala sobre vendas, gestão, negociação e liderança, sempre para edificar a sua carreira, sempre para trazer dicas e insights que vão fazer com que você evolua, tenha ainda mais sucesso na sua profissão. E a nossa convidada de hoje no Rolim Talks, Roberta Bertoy, diretora de operações da Counag Imóveis, é uma imobiliária que é referência em alto padrão aqui no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda ao Rolim Talks, Roberta. Tudo bem, Lucas? Prazer. Coisa boa estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece a tua presença aqui e principalmente ter essa referência em relação ao mercado imobiliário. Que sempre é um assunto muito demandado lá no nosso Instagram. Aproveitando, sigam lá, @lucasmrolim, onde tem os cortes aqui do Rolim Talks e também várias dicas que os nossos convidados trazem, né? Vários insights que eles comentam aqui durante o Rolim Talks. A gente coloca não só em cortes, mas também em frases por lá, para que vocês possam ter sempre acesso, além, claro, do nosso YouTube, do nosso Spotify, onde os episódios estão sempre disponíveis. Mas, Roberto, eu sempre termino um episódio com um assunto onde eu vou conectar no episódio seguinte. É um hábito aqui do Rolim Talks e tem dado bastante certo dentro desse grande ecossistema que é vendas, gestão, negociação, liderança de pessoas, comunicação, marketing, tudo isso que está totalmente englobado. No episódio passado, com o Cláudio Bittencourt, eu perguntei para ele qual a principal característica de um bom profissional de vendas. Qual a principal característica de um bom vendedor? Na tua opinião, qual é esse ponto de inflexão do principal vendedor? Principal característica de um vendedor. É básico e é óbvio a gente falar que o vendedor tem que entender bem o cliente, né? Ele precisa conhecer o cliente para ele poder atender a necessidade, ele precisa fazer uma boa entrevista, ele precisa ter um bom script para poder conduzir isso muito bem, e, enfim, poder criar aquele vínculo com o cliente. Meu ponto de vista, antes de trabalhar o cliente, o vendedor precisa conhecer o produto. Então, não adianta, por exemplo, no meu caso, que é o mercado imobiliário, é o mercado imobiliário de alto padrão, não adianta um corretor de imóveis atender um cliente, receber um cliente para atender, que quer comprar um apartamento ou tem interesse num apartamento de 2, 3 milhões no Bela Vista e ele não conhece aquela região, ele não conhece aquele edifício, ele não conhece aquele apartamento, ele não conhece os outros edifícios que tem ali ao redor. Então, antes de conhecer muito bem o cliente, ele precisa ser uma autoridade num portfólio de produtos ou num portfólio de serviços, para aí sim poder representar e poder atender e poder ser aquele vendedor que a gente espera. Senão não conversa. Né? Senão não conversa. Se a gente não tem o domínio completo daquele produto que a gente está comercializando, seja ele produto ou serviço, naturalmente a gente não consegue passar a credibilidade necessária para que seja definitivamente comprado. Exatamente. E essa é uma grande dificuldade, assim, hoje. Porque um bom vendedor a gente tem. Bons vendedores a gente tem no mercado. E pode chegar hoje, se chega lá na imobiliária, uma pessoa, não, eu sou um excelente vendedor, eu quero trabalhar aqui. Antes dele ser um excelente vendedor, eu preciso ter certeza de que ele sabe muito bem aquilo que ele vai vender para que ele possa, de verdade, converter aquele cliente que ele vai receber e vai atender. A entrevista, os gatilhos que ele vai aplicar, a forma como ele vai conduzir, isso faz parte do processo de venda e isso eu acho que é o próximo passo. Mas tu poder entender ali aquele produto, conhecer muito bem é fundamental. Fundamental. Aproveitando o que tu disseste e já trouxe como gancho para o próximo assunto, me diz uma coisa em relação ao processo de venda, né? Funil de vendas, como vocês trabalham isso lá na Counag? Qual é a visão de vocês em relação a isso? Porque a gente tem muito aquela ideia, não só no caso da imobiliária, mas no meu caso também, como é a história de advocacia, não existe questão de funil de vendas, não existe CRM, mas muito pelo contrário. Empresas estruturadas em processos de relacionamento com o cliente precisam ter atenção em relação a isso. Qual o grau de importância que tu dá nesse tipo de burocracia, digamos assim, do departamento de relacionamento? O funil de vendas é uma coisa muito chata de trabalhar.
E se tu pegar qualquer vendedor, e eu imagino que em qualquer segmento, é muito chato, é um saco, e desculpa a palavra, ter que a rotina de fazer todos os dias ou toda hora o movimento dentro de um funil ou dentro de uma ferramenta de CRM, atualizar um cadastro de cliente, colocar a situação como tá. Mas é o segredo. Acho que hoje no mercado imobiliário são poucas imobiliárias que eu vejo que conseguem implantar e trabalhar um processo de venda do início ao fim. Porque quando a gente pega e implanta um funil e a gente tem etapas bem definidas e a gente sabe onde que se inicia aquela jornada e onde a gente quer que ela encerre e a gente acompanha o cliente diariamente, a curto prazo, sabe qual é o momento de demitir aquele cliente, porque a gente tem que olhar para o outro cliente, a gente consegue saber onde a gente vai chegar. Então, se eu quero em um ano vender 10 milhões, 20 milhões ou 5 milhões, eu, enquanto profissional de vendas, eu preciso saber a minha capacidade de conversão em cada etapa que um cliente passa. Para mim, que trabalho, que estudo a metodologia, que acompanho enquanto gestora e olho diariamente, cobro isso, porque para mim, tu fazer a gestão do cliente é o segredo da alta performance. Isso para mim é muito óbvio, é muito prático. Mas pro vendedor... Mas quando tu diz assim, Roberta, a gestão do cliente, tu falou agora na demissão do cliente. Quais seriam essas etapas da gestão do cliente? Cada negócio vai ter as suas próprias etapas, né? Mas se eu pegar ali no meu negócio, eu tenho... O meu cliente, ele começa... um funil de vendas, ele vai iniciar lá na entrada do cliente, que dentro do marketing a gente vai falar do lead, né? Sim. E aí ele vai evoluir... Torna um lead frio, ele é um lead frio. Ele vai evoluir para um atendimento e depois vem as etapas seguintes dentro do modelo de negócio em si. Eu gosto de olhar um pouco antes. Eu sempre trago uma etapa antes, que é o estranho. Então, antes de eu ser um lead, de eu chegar num atendimento de um corretor, eu não sou ninguém. Eu sou um usuário, eu sou estranha. Isso vai vir lá na relação, que é o que a gente estava falando antes do meu trabalho de marketing. Como que eu levo a minha marca, como que eu levo meu produto para os estranhos e faço que eles tenham o mínimo de conexão comigo. Então, desde um acesso de usuário que chega no meu site. Essa é a primeira etapa do meu funil. Beleza, então eu tenho um estranho, que é um usuário que navegou no meu site. Como que eu faço aquele estranho cair dentro do meu... ele se tornar um lead, né? Então, começa lá no meu estranho, que eu vou ter um número X de usuários, e aí eu vou ter um número X de leads que eu gero, e eu vou trazer as próximas etapas. No mercado imobiliário em si, as etapas elas vão sair desde o lead, o cliente que entra em atendimento, depois o cliente que entra em atendimento, um cliente que vai para visita, né? Porque são fases completamente diferentes. São fases completamente diferentes. Tu começa a tirar do caminho aquele cara que está meramente especulando. Exatamente. E o cliente que vai para visita, o cliente que depois de uma, 2 ou 3 visitas, ele vai evoluir para uma proposta até o momento de fechamento de negócio. Essas são as etapas básicas de um funil de mercado imobiliário. E a gente conseguir olhar individualmente para cada uma dessas etapas e cuidar da nossa carteira de cliente faz com que a gente consiga trabalhar com previsibilidade para alcançar aquele resultado que a gente quer. O vendedor, normalmente, ele não consegue fazer aquilo ali. A gente precisa que ele faça, né? Para ele converter. Da mesma forma que, quando um vendedor ele tem muitos clientes em atendimentos, e aí volta no que a gente falou ali sobre a demissão, ele precisa saber a hora de tirar cliente do funil de vendas. Então, hoje, eu tenho um corretor de imóveis, ele tem... A gente levanta isso, ele não consegue atender mais de 20, 25 clientes ao mesmo tempo. Ele não consegue atender mais que isso. Porque ele tem que conhecer produto, ele tem que visitar imóvel, ele tem que estar à disposição para poder mostrar novas possibilidades, tem que estar apto para fazer negociações, poder conversar com a parte vendedora, né? Para poder ver como que se negocia, o que fica, o que não fica num imóvel. Então, e até para prestar um excelente atendimento. E para poder prestar um excelente atendimento. Porque, tudo isso que tu acabou de dizer, a questão da visita, né, que é um grande laço para quem está decidindo efetuar a compra, no caso. Né? Claro, no tempo da pandemia, acredito, tinha a visitação online, tinha as filmagens, que até foi uma evolução.
Foi uma evolução, foi ótimo, e tu sabe que hoje é um... Na verdade, o primeiro ponto, eu acho, e a gente bate muito na imobiliária, que o corretor, ele precisa urgente, na hora que ele recebeu o lead, fez o primeiro contato, dar um jeito de olhar no olho do cliente. Dá um jeito de olhar no olho do cliente. E aí a primeira objeção é, mas o cliente não quer sair para visita. A gente bate muito do sai da conversa do WhatsApp e vai para ligação. Não, mas eu ligo, o cliente não me atende. Beleza, então chama... Uma chamada, um Google Meet. Chama para uma videochamada. Hoje a minha corretora, que é campeã de vendas da imobiliária, ela recebe um cliente e... Ela até, quando ela vê, ela vai ficar brava aqui comigo, que eu tô entregando o segredo dela. Ela recebe um cliente e aí ela fala pra ele na hora, tu consegue fazer uma videochamada comigo rapidinho? E aí ela pega o celular, ela pode estar na praia, pode estar em casa, e ela entra numa videochamada e naquele momento é o primeiro contato. E eu acho que é a primeira troca de olhar. E começa a estabelecer conexão, né? E até a maneira com que ela comunica, né? Tu pode fazer uma videochamada comigo rapidinho. Esse rapidinho, ela é uma mensagem para o cliente. Que não vai ser cansativo, Exatamente. Que é diferente do vamos visitar no dia tal, tal horário, né? Sim, que parece uma reunião, né? Exato. Olha, vamos visitar 15 horas de sexta-feira, o imóvel já tem todo aquele peso, né? Mas a chamada rapidinho, e às vezes a chamada rapidinho deve durar 40 minutos. 40 minutos. E o vendedor hoje, ele tem muita objeção. O WhatsApp, a tecnologia, enfim, vem para ajudar, para facilitar e acelerar. Mas matou a ligação, né? Então, antes que ouvir a voz é importante, o olhar no olho é tão mais importante quanto, né? E a gente tem aqui na palma da mão, a gente consegue vincular e consegue trazer esse cliente para nós. Então, a gente poder cuidar desse cliente, dessa evolução do atendimento, da quantidade de cliente que a gente atende, é fundamental. Às vezes, tem corretor que tá lá e tem 30, 40, 50 clientes em atendimento e ele não tá vendendo. Por quê? Porque talvez ele esteja com tantos e não tá sabendo dar atenção para nenhum. E talvez oportunidades boas e bons negócios estejam escorrendo pela mão, porque o vendedor hoje se preocupa muito com um novo lead, né? Claro. E voltando ali, é um problema do funil de vendas. A gente se preocupa com as etapas das extremidades. O que são as extremidades? É o lead e o fechamento. A gente vai olhar pro cara que tá lá na primeira etapa, é o lead que tá entrando, e aí a gente cobra da empresa, cobra das mídias, enfim, que a gente precisa de cliente entrando e o cliente que tá vendendo. Então, se um profissional tá de plantão, faz tempo que eu não recebo nenhum cliente, ele tá pegado àquela primeira etapa lá. Só que ele tá esquecendo de olhar as etapas intermediárias, que aí é o cara que tá em atendimento, o cara que fez uma visita, fez 2 visitas e ficou lá abandonado, né? Então... E até na parte do tratamento, né, Roberta? Assim, a gente sabe, a Conag trabalha com imóveis de alto padrão. Então, assim, evidente que vem muita gente para especular, afinal faz parte do mercado, né? E a gente faz a especulação em qualquer processo de compra, seja do que for. Né? Tu acabaste de dar um exemplo. Vou trocar o aparelho celular. Tu vai especular o mercado, tu vai olhar ali os aparelhos, o que está acontecendo em relação a isso, qual o melhor aparelho, como é que funciona. E o mesmo vale para a questão da compra de um imóvel. Tu vai especular. Porém, quando tu procura um produto de alto padrão, naturalmente existe um certo interesse do alcançável. Porque se eu não tiver condições, mesmo que seja numa previsibilidade de daqui 2 anos eu vou conseguir alcançar aquele apartamento que eu imaginava, aquele apartamento que tem o valor de 1 milhão, 2 milhões, enfim, mais, né? Mas se tu não tem essa perspectiva, tu nem sequer vai entrar no site daquela imobiliária. Então, assim, e como entrar na cabeça do time de corretores da importância de trabalhar a sua própria lista, né? Não só na questão dos plantões. A gente bate muito nisso e a gente, enquanto marca, enquanto imobiliária, a gente assume essa responsabilidade para nós também. Então, quando eu gero um cliente e eu sei que aquele cliente, ele não tá... E esse cara que talvez tá especulando, mas ele vai comprar daqui a 2 ou daqui a 3 anos, ele vai ser um cliente lá do topo do funil, né? A gente tá preocupado com o cara do fundo. Se o cara não tá pronto para comprar, a gente não vai dar bola para ele. Então, enquanto empresa, eu acredito que as marcas têm essa responsabilidade de como que eu vou nutrir o meu relacionamento com esse cliente
ao longo do tempo. E aí, quando a gente vai entrar em marketing, a gente vai falar de estratégias de inbound marketing, de estratégias de relacionamento, que aí vai sair do funil de vendas e a gente vai entrar lá num workflow de marketing, que quando um cara converte no meu negócio e ele não flui, não evolui no meu funil de vendas, pode ser demitido pelo corretor, porque a intenção de compra é futura, daqui a 2 ou 3 anos. Como que eu, enquanto marca, vou continuar me relacionando, porque daqui a 1 ou 2 anos eu quero que, na hora que ele comprar, né? ele lembre da minha empresa e venha comprar comigo. Hoje ele vai tocar no Google e vai pesquisar para especular. Mas no momento em que ele caiu no meu site ou caiu na minha rede social, que ele é o estranho, que é a minha etapa da Roberta, que é fora do funil de vendas e é importante para mim, beleza. Como que eu vou construir esse meu relacionamento com ele para daqui a 2 anos? Né? Porque o meu vendedor hoje, ele tá, eu quero que ele esteja. Hoje a gente tem um turnover muito baixo dentro da imobiliária. Eu tenho um corretor lá que tá conosco que tá há 15 anos, há 10, há 5 anos. O que é uma coisa incomum no mercado imobiliário. Com certeza. Né? Então é muito bom a gente poder contar com vendedores que são profissionais autônomos, né? Então eles vendem para eles poder gerar uma renda, ter a remuneração e que eles fidelizam, investem a camiseta da empresa e constroem a carreira com a gente. Mas independente disso, como que a marca trabalha. Então eu acho que é muito da responsabilidade da empresa enquanto marca. Uma questão de cultura, né? Questão de cultura. E cultura e posicionamento, alto padrão, né? Então, quando a gente fala alto padrão, não é só o produto, não é só um metro quadrado mais caro, ou porque trabalha no Bela Vista, no Três Figueiras e Moinhos de Vento, não. É desde o atendimento, do conhecimento de mercado, do foco em alta performance. Então Sim, porque o alto padrão não pode ser só no imóvel que eu vendo. Não pode ser só né? no O alto imóvel. padrão tem que ser no atendimento também. Até porque esse perfil de cliente, ele é diferenciado. Ele é diferenciado e o alto padrão, ele anda do lado da alta performance. Então, o vendedor do alto padrão, ele precisa de alta performance para ele poder converter. Hoje, um corretor... Toda hora a gente vê corretor querendo ser alto padrão. Então, o cara começa no mercado imobiliário, vende Minha Casa Minha Vida, ou ele vai trabalhar com imóveis que vão ter um ticket mais baixo e tá tudo certo. E um belo dia ele resolve, não, a partir de agora eu vou... High ticket. Eu vou ir pro high ticket, eu sou alto padrão. Só que tu ser alto padrão não é simplesmente tu decidir ir lá e começar a trabalhar naqueles bairros e vender aquele produto, né? Então envolve várias coisas, desde comportamento, network, lifestyle, né? Os teus pontos de contato. O que mais que tu faz pra te ser alto padrão? E isso dói, porque isso é alta performance. Claro. Né? Os lugares que tu frequenta, né? Os restaurantes que tu lugares vai, que tu a academia frequenta. que tu frequenta. Exatamente. Tu precisa viver no mundo dessas pessoas. Tu precisa estar onde o teu cliente está. E aí vamos voltar lá no o quanto eu conheço, e foi a primeira pergunta, o quanto eu conheço e o quanto eu sei fazer uma boa entrevista e criar um vínculo com o meu cliente, né? O cliente hoje, ele pesquisa um imóvel na internet, ele entra para minha imobiliária e ele vai entrar para mais 4 ou 5 imobiliárias ao mesmo tempo. Quem leva esse cliente primeiro? É quem atende primeiro ou quem atende melhor? A gente sempre antes eu sempre falava, ó, quem não atender nos primeiros 3 minutos, já era, porque o outro corretor vai ligar e vai atender. Mas hoje eu já acho que pode mudar um pouquinho. A gente tem aquele tempo de fazer o atendimento imediato, mas a gente também precisa fazer o atendimento espetacular. Eu acho que o atendimento espetacular, tu bateu num ponto crucial, assim. O atendimento espetacular é o que de fato fideliza, é o que de fato faz comprar, né? O atendimento diferenciado é o que faz com que o cliente permaneça teu cliente. Independente do produto ou serviço pelo qual tu trabalhas. E assim, as pessoas que convivem mais comigo sabem que eu falo muito. Eu sempre gostei de assistir o Jacan no Pesadelo na Cozinha, né? Porque era um quadro muito legal, onde ele trazia a realidade dos restaurantes, né? E eu falo muito que um dia eu quero ter a possibilidade de fazer o pesadelo do atendimento. Porque hoje em dia, a quantidade de empresas que não se preocupam com atendimento é assustador. Ou se preocupa e não treina, o que é um problema. Então, assim, eu tenho um time que sabe que tem que atender da melhor maneira possível. Tem que atender com cordialidade e educação. Show, e daí? Quando vem um profissional aqui para treinar o atendimento, para mostrar o que é um bom atendimento? Ontem,
A gente teve uma experiência bem negativa, assim, do ponto de vista de atendimento. A Carol, a nossa filha, queria jantar pizza. Queria muito comer pizza e tal. E a gente foi em uma pizzaria aqui em Porto Alegre, que é uma pizzaria considerada das melhores e não é das mais baratas, né? E quando a gente chegou, a Carol estava puxando, a Carol é minha filha, 9 anos, né? Tava puxando a porta para abrir. Então, quando ela puxou, era uma porta de vidro, muito bonita, porém muito pesada. E a pessoa que estava do lado de dentro, que representava a pizzaria, estava tomando um chimarrão, o que é normal, é inverno no Rio Grande do Sul, tá tudo bem. Só que, ao invés dela ir até a porta e puxar, ela disse, força, num tom infantil, tudo bem, foi num tom para se conectar com a criança. Mas é um erro colossal. Aquilo me deixou extremamente impactado. E aí eu já admito que eu fecho a cara e já fico incomodado, porque são erros básicos, né, para complementar. Assim que a gente ficou um pouco na fila de espera, quando ela disse, olha, tá liberada a mesa de vocês, pode passar, perfeito. Quando a gente passou, ela não acompanhou até a mesa liberada. E quando a gente passou, tinham 3 ou 4 mesas liberadas. Então, como eu sei qual é a minha? E eu tô falando de um local que tem obrigação de saber, que tem obrigação de ter um excelente atendimento pelo alto padrão que tu acabaste de sinalizar. Então, como é deficitário esse tipo de profissional? Então, tu acabou de trazer assim, alto padrão não é só o imóvel que eu vendo. Alto padrão é alta performance, é dedicação, é frequentar os lugares onde o teu cliente está, é o networking que tu faz, é o que tu imagina para o teu cliente, de fato, viver isso por completo, né? E muito profissional de venda, às vezes, não tá disposto, sabe? É uma barreira, às vezes, tu conseguir constituir um time, tu conseguir recrutar esses profissionais, porque quando eles entendem que a empresa, enfim, existe uma metodologia, existe um processo de gestão. A gente fala lá na Conag que a gente tem um método vencedor. Porque são 33 anos que a gente tem de mercado, né, hoje. E a gente sabe do resultado que a gente entrega, a gente sabe do relacionamento, da força que a gente tem no mercado. E a gente sabe o quanto os nossos corretores que estão com a gente, eles são bons. Só que corretores que estão lá fora, às vezes, não querem entrar porque a gente tem metodologia, a gente tem processo de gestão que dá trabalho fazer parte disso. Tem que trabalhar demais fazer parte desse time, mas a gente sabe que quando vestem a camiseta e compram essa estratégia com a gente, Dá certo. É sucesso. E qual é o principal desafio que vocês têm lá hoje? Qual é o teu principal desafio, Roberta, no papel de COO da Conag? Qual é o teu principal desafio diário? É conseguir manter a sinergia, né? A sinergia e uma comunicação fluida entre todas as áreas da empresa. Então, é fazer com que todo mundo respire e entenda o nosso propósito e pratique com todos os públicos que a gente se relaciona, desde do fornecedor, desde o vizinho. A gente está ali na Dona Laura, como que eu me relaciono com a minha comunidade, como que eu me relaciono com aquele cliente que já comprou e que está voltando, como que eu vou me relacionar com o meu fornecedor. Então, é a gente conseguir sempre manter essa sinergia e uma comunicação fluida e alinhada com o propósito da nossa empresa. E em relação à equipe, Roberto? Porque hoje, tenho certeza que vocês são muitos, né? Não só falando no time de corretores, né? Mas também na parte de gestão da imobiliária, que é onde tu está habitualmente. Hoje não... Eu vou te falar assim, a Conag é um time de 30 corretores. Então, na verdade, é um número que me dá muito orgulho, assim, porque a gente tem um time de 30 corretores e a gente entregou, por exemplo, ano passado, 260 milhões em produção. Se eu trouxer esse número para a VGV, eu tô falando de quase 287 milhões, né? E eu tenho imobiliária que entrega esse número com 500 corretores. Nossa, é muita diferença. É muita diferença. E isso é comum. Eu tenho imobiliária que entrega esse número com times de 300 corretores. E por quê? Porque são imobiliárias que não têm um foco ou não têm um nicho. E tá tudo certo. São modelos de negócios diferentes. Como a gente tem um nicho muito específico alto padrão,
Então, quando eu te falo alto padrão e alta performance, a gente tem que ter um processo de gestão Claro, sem dúvida. bem desenhado. E aí é a comunicação. Então, a comunicação, e quando eu te falo sinergia, é a comunicação, né? E a comunicação e a prática da gestão. Hoje, a gestão em si, ela não é só do meu gerente. Não é só o gestor, não é a Roberta liderando a empresa, ou os meus gerentes de venda ou de marketing liderando as suas equipes. É a gestão do profissional em cima das suas ações. Então, hoje, como que eu sou responsável por gerir as minhas atividades dentro da empresa e estar alinhado ao propósito da empresa, e ao corretor ali fazendo a gestão da sua carteira. Todo mundo tem que estar 100% conectado e em alta performance, Todo senão mundo não vai conectado. funcionar. A gente tem um propósito, e a gente pode falar que até é clichê no mercado imobiliário, mas ele faz parte do nosso planejamento estratégico, que é transformamos os imóveis em experiências únicas. E isso tem um significado muito importante, porque quando eu falo em entregar um imóvel, em vender um imóvel, é um investimento alto. Então, como que a Colnag vai fazer história com aquele cliente? Hoje, grande parte dos clientes que compram conosco, eles já compraram em outro momento. Né? Então, é alguém que já comprou o seu imóvel e agora está comprando para a filha. É alguém que já comprou e está dando um upgrade. O que acontece? O mundo passa por vários movimentos. Mas uma coisa que não muda, as pessoas continuam casando, as pessoas continuam separando, as pessoas continuam tendo filhos, os filhos continuam saindo de casa, as pessoas continuam vindo do interior para estudar. Então, a necessidade de morar, ela continua Sim, sempre. ela vai existir para sempre. Então, a gente conseguir criar, e aí voltando lá na jornada, o link e o relacionamento de ver um cliente voltar para comprar com a gente, eu acho que é a coisa mais gratificante que tem. Então, a gente vê todo o nosso esforço de marca, o nosso esforço de equipe e gestão, enfim. Então, o meu vendedor hoje, ele tem muita autonomia no processo, mas eu preciso cuidar muito como que a marca Colnag se faz presente na vida daquele cliente. Vai se eternizar, né? Vai perpetuar ali para, independente daquela relação encerrou, aquele contrato foi assinado, imóvel entregue, como que a Colnag continua essa relação ali. Sim, que é o pós-venda, né? Que é o Não pós-venda. só o pós-venda é na parte imediata, né? Assim, depois da entrega, enfim, do imóvel, etc. Mas como se relaciona com esse cliente como depois. Como que eu vou nutrir esse relacionamento com esse cliente, né? Esse relacionamento. Porque o cliente continua. Ele continua, né? A jornada, ela continua desde que ele é um estranho até o depois que ele compra. Então, como que eu continuo? Então, é um processo de comunicação que a gente olha desde antes até depois. Como que a gente faz, como que a gente traz de volta, como que a gente resgata. Então, o desafio é fazer com que essa comunicação aconteça diariamente. Imagina. E aí vem as barreiras de equipe alinhada, de... E pegando um gancho nisso que tu está falando, Roberto, tem uma frase do LeBron James que ele fala que a pressão é um privilégio. E dentro desse ambiente, desse mercado onde existe muita procura, né, a questão de apartamentos, casas, etc., né, aluguel, compra e etc., como com uma equipe de 30, como vocês trabalham essa questão da pressão? Porque tem, evidente, né, o limite, mas o LeBron James fala isso da pressão é um privilégio, né? O Bernardinho fala muito sobre isso em todos os times de vôlei que ele treinou, principalmente a seleção brasileira masculina e feminina, né? Que ele sempre trabalhou algumas questões na base da pressão, que é porque o estresse fazia com que o profissional crescesse. Né? O que tu acha sobre isso? Como é que, dentro do teu organograma geral, como é que vocês trabalham esse tipo de questão? Ano passado a gente fez a gente atualizou o nosso planejamento estratégico. Quem fez com a gente foi o Cássio Grimber. Tu deve conhecer, ele claro. É nosso colega e referência aí na comunicação e na área de planejamento estratégico. E a gente definiu 2 palavras-chave nesse planejamento. Um é inovação, porque a Colnag é uma empresa que ela é tradicional, mas a inovação ela é importante, né? Então, a Colnag tem 33 anos. Não, eu adoro que a gente tem 33 anos, porque nós somos uma imobiliária geração Y, né? Geração Sim. Y, pra mim, não porque é a minha, mas é a melhor geração que tem. Ainda tem uns tabus com a geração X, baby boomers e com as novas gerações. Mas a alta performance exige pressão e pressão faz sangrar.
Só que quando a gente entende que pra gente alcançar alta performance, às vezes a gente precisa sangrar um pouquinho, a gente começa a aprender a lidar naquele ambiente de pressão. E quando a gente entende a cultura que tem por trás e que aquele método ou que está sendo trabalhado e que tu saber que tu atende um cliente, tu precisa movimentar no teu pipeline ou atualizar o teu CRM é importante para que tu tenha o sucesso, tu consegue fazer aquilo e tu alcança o sucesso. Eu não encerro o meu ano sem que 100% dos meus vendedores não vendam. Todos os meus vendedores vendem no período de um ano ali. Um corretor de imóveis que inicia com a gente, ele vai levar 6 meses pra alavancar, que é um tempo, né? De tu Faz parte, de tu né? conhecer mercado, entender metodologia, a gente investe em treinamento. Eu tenho um departamento de T&D dentro da empresa. Então, o profissional, ele entra, ele passa por um programa de gamificação, de treinamento e desenvolvimento para se desenvolver e entrar no salão de atendimento e poder atender clientes. Independente disso, ele pode atender outros clientes através de outros recursos e investimentos que a gente faz. Mas eu acho que essa é a primeira etapa. Quando um profissional de vendas chega lá com a gente, ele sabe que ele tem um tempo de imersão. E aí tu entender que tu, corretor de imóveis, tem que, profissional autônomo, todos os dias trabalhar para ser treinado e desenvolvido dentro da cultura de uma empresa, já é o primeiro regime de pressão. Sem sombra de dúvida. Né? Mas quando tu compra aquela causa e tu veste aquela camiseta, tu tá disposto àquilo, tu sabe que o resultado tu vai colher. A conta fecha, né? A conta fecha, porque vem, então são 6 meses pra alavancar e decolar. E aí tu te surpreende com o resultado que vem quando tu escuta depoimentos de corretores que estão lá no teu time e que contam a história de uma venda. Poxa, eu fiz plantão no domingo e eu tava ali, do nada entrou um cliente. Ah, mas a Conag vai abrir no Natal? Sim, abre, a gente tem plantão. Mas ninguém compra no Natal, todas as imobiliárias fecham. Sempre tem cliente que compra no Natal. 23 de dezembro, véspera de carnaval, 31 de dezembro. A gente sempre tem vendas magníficas que acontecem naquela data. Por quê? Porque às vezes é aquela pessoa que trabalhou o ano inteiro. E aí tu tá chegando naquele período ali e sei lá, a pessoa se desligou, quer um novo momento de vida. E pra gente é ótimo. Sim, o momento decisor dela É o momento decisor. é aquele momento do relax. Ela diz, poxa, agora tá chegando o fim do ano, eu me acalmei. Bom, agora eu vou dar uma pensada nisso com calma. E aí, de fato, é quando as coisas vão acontecer. E aí tu saber entender que isso é pressão. Tu tem que trabalhar no teu 23 de dezembro. Será que eu quero? Mas eu não quero estar na escala, eu não quero ir no Natal. Não, eu tô fora. A gente sempre fala, o corretor que pega plantão naquelas datas é venda certa. E isso é um exemplo que eu tô te dando porque é uma pressão, mas às vezes é um grande negócio que tu vai fechar. É o momento de compra, né, Roberta? Porque a gente tava falando ali, no Dia das Mães, existe todo um mercado montado pro Dia das Mães. Na Black Friday, tem todo um mercado montado para Black Friday. Então, espera-se essa data. No Natal, a gente sabe, né? A gente conversa muito aqui com todos os convidados que vieram até agora no Rolling Talks. Inclusive, no episódio passado, a gente conversou com o Cláudio Bittencourt, que é o CEO da My Consulting Brasil, que é uma empresa de vendas, né? Que faz toda a consultoria de vendas. E fala-se muito da compra através da emoção, quando a gente estuda lá os gatilhos mentais, as neurovendas e tudo mais. Então, o Natal geralmente é aquela data onde faz as pazes com aquele irmão que talvez brigou, com aquele primo que deu problema. Então, assim, as pessoas estão mais suscetíveis a comprar. E a mudança de vida, a gente tá mais sensível a isso. Né? O cliente, ele tá mais sensível. Então, tu também entender o cliente, né? Entender que aquele é um momento disso. E aí, eu te trago o Natal como um exemplo. Às vezes, tu tem que fazer um plantão de final de semana. Que função. Ou para eu poder, eu tenho que fazer... A gente tem uma meta lá na empresa que é o operacional. Então, o que acontece? Dentro do meu funil de vendas, que vai iniciar lá no estranho, que vem o lead, vem tudo isso, e as próximas etapas de conversão e atendimento e visita, eu sempre falo que o cliente não chega se eu não tenho produto. Né? Então, hoje, quem dita o mercado é o ambiente digital. Então, se tu vai pesquisar no Google qualquer bairro que a gente atua, a Conag lidera esse mercado, a gente faz investimento, a gente entende que tem que investir, a gente não precisa vender para investir. Isso é importante, isso é estratégia de marketing para nós. Se eu quero exigir alta performance do meu vendedor, eu preciso investir nele. Né? E eu preciso investir
e garantir que os clientes estão encontrando os produtos. Mas para eu poder investir, eu preciso ter o produto no estoque. E aí, para eu ter o produto no estoque, eu preciso de um corretor de imóveis trazendo esses produtos. Os corretores faz parte da profissão, faz parte da corretagem. E a gente tem profissionais que às vezes não querem colocar o produto à venda. É ruim. Antigamente se colocava não sei se tu conhece ou tem alguém na família, mas antigamente tu colocar um imóvel à venda era botar uma pastinha e sair batendo nas portas. Hoje ainda dá muito certo. Ainda fazem esse tipo de prospecção. Ainda se faz esse tipo de prospecção e outras formas, e tem tecnologias que nos ajudam a prospectar isso. Eu sempre falo assim, e aí a gente sempre procura levar dados, porque não adianta eu só falar, vocês têm que vender e atender. Eu preciso que eles entendam, né? O meu time de vendas, o meu time de marketing, eles precisam entender a origem, eles precisam entender o cliente. Então, se um cliente hoje, ele pesquisa no Google um apartamento no bairro Moinhos de Vento, e ele acessa o site da Conag e ele não encontra o apartamento que ele quer, ele sai do meu site e vai no site da outra imobiliária. Claro, com certeza. Né? Então, se eu vendo e eu vou investir para aparecer para o meu cliente no Moinhos de Vento, eu preciso ter o apartamento dele lá dentro. Então, quando meu profissional começa a entender que quanto mais buscas ou mais pesquisas eu tenho pelo Moinhos de Vento, eu preciso de mais produtos ali, porque isso vai fazer com que mais clientes convertam e avancem no nosso funil, e isso vai implicar no resultado dele, ele entende que ele precisa ir atrás de mais produto. Mas isso é pressão. Então, a gente tem pressão, mas as nossas pressões são baseadas em dados, né? Eu tenho um amigo que é o Guilherme Machado, e o Guilherme sempre fala assim, eu acredito em dados, tu tem a tua opinião, eu tenho a minha. Se enquanto não tem dados, eu fico com a minha opinião. Se eu tenho que escolher um lado, eu escolho a minha opinião. Claro, com certeza. Enquanto a gente se baseia em opinião, eu fico com a minha. Então, quando a gente conversa com um time de vendas, a gente procura sempre levar os dados para poder explicar como que a coisa acontece. Qual é a mágica por trás daquele cliente que chega no celular dele para ele atender, né? Uhum. E me diz uma coisa, Roberta, tu tem bastante experiência em marketing, já trabalhou com isso por bastante tempo. E todo esse processo de marketing, o quanto tu credibiliza o marketing um processo de vendas? Porque dentro das empresas, hoje em dia, o que a gente enxerga como grande parte deficitária é o marketing está mais voltado ao endomarketing e à parte administrativa. Quando uma parte do marketing, claro, precisa estar destinada a isso. Né? Mas outra parte do marketing tem que estar totalmente colada ao departamento de vendas. Porque, no fim das contas, todo marketing que é para fora, a principal função dele é trazer novos clientes. É sobre isso. É venda, né? É venda. É ligado ali. Então, como vocês trabalham isso e como é que tu enxerga dentro da tua carreira, não precisa ser necessariamente na questão da Conag, mas como que tu enxerga na questão de carreira, como funciona, por que talvez ainda exista uma barreira muito grande dessa parte? Posso te falar da minha carreira dentro ou fora da Conag, isso. E enquanto líder na área de marketing, hoje eu não tô mais vinculada diretamente ao marketing, mas já tive nesse papel algumas vezes. O problema que eu vejo hoje é que o marketing ele tá muito mais vinculado ao administrativo de uma empresa do que à área comercial de uma empresa. Então, eu converso e troco figurinhas com profissionais de marketing e tu pergunta assim, e quanto que a tua empresa vendeu esse mês? E quanto que vocês venderam? Qual é a meta de vocês no ano? E eles não sabem. Por que não sabem? Porque a empresa não leva esses dados. Então, eu sempre fico pensando como que o marketing faz um planejamento, como que estrutura um orçamento, se tu não sabe onde a empresa quer chegar. Um departamento de campanhas, tu diz? Exato. Eu inicio um ano, né? Eu chego lá no último trimestre do ano, eu tenho que planejar o próximo ano. Como que funciona? Eu chego o ano e a empresa me dá... E aí eu vou te trazer para empresas pequenas. A empresa vai me dar um orçamento e eu vou investir em anúncio impulsionado em rede social, em Google. Isso é o marketing? Ou isso é investimento por espasmos? Né? É uma coisa... Isso aí para mim é investimento de espasmos. Então eu não consigo trabalhar o marketing sem saber os objetivos da empresa, né? Onde que a minha empresa quer chegar. Eu já tive situação em que eu cheguei no meu CEO e em outros momentos, em outras experiências, e a gente precisa vender X no ano. Então, organiza o planejamento, vê o custo do lead, quanto tem que ser. E eu falei pra ele assim, não dá.
Porque não é só botar dinheiro. Eu preciso escalar, Com certeza. né? Então, Precisa assim, ter todo um processo. é fácil botar mais dinheiro no marketing, mas eu preciso de mais. Então, quais são os outros indicadores que a gente vai escalar? Quantos vendedores a mais a gente vai colocar? Quantas equipes a mais a gente vai ter vendendo? Como que o nosso portfólio de produtos vai crescer? A gente vai trabalhar em outras regiões? A gente vai implantar outros serviços, outros modelos de negócio? Porque só colocar dinheiro em marketing ou botar mais dinheiro em rede social ou em Google não é o que vai fazer a gente atingir esse objetivo. Não, e não vai colocar mais gente no funil de vendas do vendedor, né? Exatamente. Ou não até vai. Até eu posso colocar mais gente no funil de vendas e o vendedor ter mais cliente ali. Mas eu não vou aumentar a conversão na empresa. Sim, tu aumenta... E isso é custo, né? E isso é custo. Isso é custo não só no investimento, na questão do marketing, mas quanto mais lead inqualificado eu coloco na mão do meu vendedor, mais eu tô gastando. Exato. Porque Então, eu tô gastando o tempo dele, né? e aí isso volta... É ilusão, porque o vendedor, ele pressiona porque ele quer um lead entrando e um lead saindo, né? O lead comprando e o lead fechando, mas ele não tá olhando ali pro meio. E aí, muitas vezes, o marketing também não tá olhando. Então, é estratégico o marketing saber olhar e acompanhar um funil de vendas. Saber olhar e acompanhar uma conversão. Ou então, por exemplo, o meu site teve 1.000 usuários únicos acessando nesse mês. Quantos clientes eu gerei através do meu site? 2. Poxa, tem um problema? O que aconteceu com os outros 998 pessoas que acessaram? Minha estratégia não tá boa. Então, o marketing, ele precisa sim olhar para indicador. E o marketing precisa cruzar os indicadores de marketing com os do comercial e fazer a sua defesa, né? Saber posicionar e mostrar que, não, esse problema é marketing, esse problema é vendas. Como que a gente organiza a comunicação. E aí, de novo, o segredo de tudo é a forma que a comunicação funciona. E é o meu desafio hoje, sempre fazer a comunicação funcionar entre as áreas e as pessoas que estão lá no dia a dia da empresa para poder a coisa acontecer, poder o resultado chegar, né? É todo mundo em prol de um propósito e um objetivo. Então, o marketing, ele precisa estar alinhado com o comercial. Quanto ao que tu disse de... é mais voltado para o endomarketing, é fundamental também. E aí eu faço a minha defesa enquanto profissional de comunicação, enquanto relações públicas. Hoje as empresas falam marketing e colocam uma equipe para ficar criando anúncio em rede social, site, Google e cuidando de gravar vídeo e isso. É o que eu vejo muito. É o espasmos, é o marketing por espasmos. Agora, tu conseguir construir um planejamento, usar estratégias de mídia, de tecnologia, de inteligência artificial, isso para trazer um resultado comercial e, ao mesmo tempo, tu pensar na tua marca, isso sim tu consegue fazer e construir uma área de marketing integrado, uma área de comunicação integrada. Na Conag a gente tem o marketing, que ele é bem orientado a marketing de vendas, então ele é voltado para resultado, e eu tenho uma área de comunicação corporativa, que aí na minha área de comunicação corporativa vai se cuidar de todo o processo de comunicação institucional, toda a parte de assessoria de imprensa, por exemplo. Claro que é fundamental, que né? tem que fazer... Sim, isso são os materiais produzidos pelo marketing. Exato, mas é aquela sinergia entre áreas que produz pelo marketing, que precisa atingir o objetivo do comercial e que sabe que esse trabalho vai repercutir em prol de um objetivo, que é todo mundo andando junto. Então, a gente conseguir valorizar isso e entender que o marketing precisa da força da marca para acontecer, é o que vai fazer dar um match, vai fazer construir e criar toda essa jornada de relacionamento e talvez fazer o teu cliente voltar, vai fazer tu conseguir... Não é o caso, mas pode ser. Eu nunca vi uma imobiliária ser uma love mark, né? Que a gente fala quais são as marcas amadas, como a gente tem a Coca-Cola, a gente tem a Apple, tem várias marcas que são as marcas amadas. Uma imobiliária que seja, eu não sei, mas eu trabalho para que a minha seja, né? Eu trabalho para que a minha seja e eu tenho clientes que quando voltam eu penso, a gente virou uma love mark para esse cara. Né? No fim das contas é o coroar o processo com maestria. Exato. O cliente que volta é coroar o processo com maestria. Né? Exato. Com certeza. E tu conseguir olhar para ele, né? É olhar para ele como um público, como uma pessoa infinita no teu negócio. Não tem fim um cliente. Não tem fim. Não tem fim um cliente, não, um estranho. Né? É sempre um estranho. Eu gosto de brincar no estranho, porque às vezes tem um estranho que volta. Quando a gente vai analisar dele, o cara vai, volta. Lá, por que esse cara não converteu ainda? Uma hora vai ter Uma hora ele vai ter que converter. O que tá acontecendo? Roberta, já nos encaminhando para a parte final, né? O papo, ele sempre rende, né? Quando a gente tem essa questão
da comunicação, da liderança, das vendas, da gestão das pessoas, a gente começa a conversar e não vê o tempo passar. Então, super bate-papo. Como habitual aqui no podcast, sempre falo isso, a gente termina um episódio com o assunto do próximo, para a gente manter a conexão entre todos os episódios. E o que eu quero trabalhar contigo antes do teu recado final, eu quero trazer o tema do próximo, que é a importância da comunicação. E a gente acabou falando isso em alguns momentos aqui, mas eu quero saber para ti, Roberta, hoje, qual a importância da comunicação num processo bem feito, seja ele de vendas, seja ele de gestão ou seja ele de liderança? Eu vi uma publicação, uma vez numa rede social também, no Instagram, né? Numa rede social. E ela não sei quem foi, mas era um meme, assim, mas ela é muito boa. E ela fala muito sobre como a comunicação é nas empresas. Não interessa se é numa empresa pequena, numa empresa grande, né? A comunicação, ela depende muito das pessoas, né? Uma comunicação, tu é jornalista, uma comunicação para acontecer, ela precisa de um emissor, de um dado que é transformado em uma informação e um receptor. Quando esse processo acontece, beleza, a gente tem a comunicação acontecendo. Às vezes, a gente só tem o emissor que manda um dado e um receptor que não entende nada. A comunicação só acontece quando a outra ponta entende, né? Isso não é comunicação. Isso não é comunicação. E eu vou te falar que esse é um grande desafio, porque às vezes a informação mas virou só uma informação, ela não foi uma comunicação. E eu vi uma vez uma publicação e ela falava assim, olha, que é uma sacanagem a comunicação na empresa. Porque a gente comunica que algo vai acontecer, a gente comunica aquele processo, às vezes tu comunica num onboard, no dia a dia, na rotina, como que funciona algo dentro da empresa. E aí passa 1, 2, 3 meses, tu tem que comunicar de novo, porque as pessoas esqueceram, porque não lembram ou porque fizeram errado. Agora, quando tem festa de fim de ano, todo mundo sabe que roupa vai. O dia, a hora. Né? Quem tá interessado em quem. Teve a festa, quem bebeu, quem vomitou, enfim. E coisas que acontecem nas festas. Todo mundo sabe tudo. O jornal, né, acontece e ele é fiel e todo mundo sabe. Então, as pessoas, elas escolhem o que elas querem saber. E eu acredito que, às vezes, a comunicação, ela tem que ser trabalhada lá no emissor, que aí o meu principal emissor na comunicação numa empresa é sempre a liderança, que a liderança tem que saber não só comunicar o que precisa ser feito, ela tem que saber explicar o porquê e o quanto aquilo é importante. Né? Eu preciso que tu faça isso. Não adianta. A gente tá com um projeto de tal jeito que vai alcançar tal resultado e é muito importante por isso, e o teu papel é fundamental. Agora, baixa a tua cabeça, não desse jeito, mas a gente precisa construir isso e é fundamental a tua contribuição. Então, a forma como é comunicada do emissor, que o meu principal emissor no ambiente corporativo é a liderança, e também a forma como as pessoas recebem. Porque às vezes as pessoas elas não estão a fim de receber aquela comunicação. Né? Então, elas podem interpretar errado. Então, isso é muito do quão disposto a gente tá pra estar ali engajado com a causa, engajado com o propósito daquela empresa. Então, uma marca ter um propósito e tu conseguir engajar todo mundo ali com aquele propósito faz a comunicação fluir. Então, a comunicação, ela tá muito linkada à cultura da empresa. Não adianta eu comunicar coisas, mas as pessoas que fazem parte do meu time não sabem que a minha empresa, ela bate numa cultura de alta performance, que a gente tem uma cultura de pressão, que a gente entende que o resultado, ele tá vinculado à hora trabalhada, ao tempo de dedicação. Né? Se eu não entendo isso, eu nunca vou aceitar a comunicação. Quando alguém cobrar alguma coisa, vai sempre vir como um tijolo, né? Ou vai vir como uma coisa ruim. Mas quando eu sei que aquilo é a cultura da empresa e que aquela cobrança vem porque eles querem me formar uma pessoa de alta performance ou porque tem uma entrega maior por trás daquilo, eu recebo melhor. Então, é saber trabalhar o papel do emissor, o papel do receptor e a clareza da informação. A clareza da informação e a transparência. Às vezes é ruim, mas tu tem que ser transparente. Sim, mesmo que a notícia seja ruim. Mesmo que a notícia seja ruim. A gente tem que ser transparente com as partes. Porque excelente. Todo mundo é responsável para aquela empresa acontecer.
todo mundo é responsável por aquela empresa acontecer, né? Então, pode ser desde a recepcionista, a gente sempre que dá o sorriso pro cliente que entra, que vai atender um telefone. Agora, a inteligência artificial, como que ela se comunica com o cliente quando manda uma mensagem, até o meu pós-venda, ou o encerramento, o meu correspondente, enfim. A comunicação, ela tem que ela tem que vestir o propósito da empresa, em todos os tipos de contato, até na festa de fim de ano. Quando a gente consegue praticar isso, então o desafio é esse. Tenha um propósito, tenha uma cultura bem definida, que esteja dentro da tua história, da trajetória da tua empresa, e leva isso para as pessoas. As pessoas que não querem aquela cultura, que não se enquadram com aquilo, elas não precisam ficar na tua empresa, elas podem escolher. Agora, se as pessoas elas estão dispostas e gostaram da tua cultura e entendem o teu propósito e querem crescer e se desenvolver, elas vão vestir a camiseta e elas vão longe contigo. Agora, se elas não vestem, não entendem aquele propósito ali, elas não vão. Acabam ficando pelo caminho. Então, o desafio é sempre esse. Sempre esse. Roberto, a comunicação tem que vestir o propósito, tem que estar com propósito. Uma dica final para os nossos telespectadores do YouTube, para os nossos ouvintes do Spotify, para eles colocarem em prática amanhã, depois de ouvir esse nosso episódio aqui no Rolling Talks. Uma dica final é não esperar as oportunidades chegarem. As oportunidades, às vezes, estão ali na nossa frente. Às vezes, a gente espera uma oportunidade ou alguém nos demandar ou solicitar um projeto. Vai lá e faz, né? Tanta coisa, tanta inovação, tanta tecnologia. Pensar fora da caixa e pensar coisas diferentes é o que eu acho que é o que faz a gente crescer e a gente se destacar hoje. Então, qualquer ideia, por mais idiota que seja, pode ser uma grande jogada pro teu crescimento dentro de uma empresa ou para empreender alguma coisa. Então, assim, não se fecha e quando tiver uma boa ideia, briga por ela e faz acontecer. Mas, é claro, entenda que tem que estar alinhada com cultura, propósito e tem que ter onde que isso vai levar, né? O que vai entregar. E estudem tecnologia e inteligência artificial, porque é o futuro. É o futuro. Então, essas gerações, essa gurizada, a gente precisa estar atento a isso, porque é um agregador que tem um potencial gigante para resultado, para ganhar dinheiro e para crescimento. Quem estuda, quem se dedica e aplica isso, tem muito a se desenvolver. Isso não é mais o futuro, né? Isso é o agora. Já é o presente. Então a minha dica é vamos usar, não ter medo e fazer acontecer fora da caixa. A inovação não é só em tecnologia, é processo, é gestão. Com certeza. Tudo. Roberta, muito obrigado pela tua participação, por todas as tuas contribuições. Foi sensacional bater esse papo contigo. Tenho certeza que não só eu, mas como todos aqueles que estão nos assistindo, vão crescer bastante depois desse nosso papo. Legal, que bom. É isso aí. Então, até a semana que vem, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado mais esse EP do Rolling Talks, aqui com a Roberta, que trouxe excelentes questões pra gente, que vão edificar a tua carreira amanhã. A gente trouxe várias questões sobre o marketing, várias questões sobre comunicação, várias questões sobre alta performance e muita riqueza em cada detalhe. Então, aguardo vocês na semana que vem. Até mais!